Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. Chegamos no versículo 30 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E o Senhor Jesus prediz a sua morte pela segunda vez. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Marcos capítulo 9, versículos 30 e 31. Havia muitas coisas que o Senhor Jesus ensinava somente a seus discípulos. A multidão estava mais interessada em sinais, milagres, maravilhas e até mesmo em pães, do que no Senhor Jesus, como nos mostram algumas passagens. Mas Jesus não se confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João capítulo 2, versículos 24 e 25. E em João também nos diz qualquer coisa. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João capítulo 6, versículo 26. É muito importante você perceber que é com o Senhor Jesus que nós devemos nos ocupar e não ficar correndo atrás de sinais e maravilhas. O Senhor Jesus alerta constantemente os seus discípulos para não se misturarem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo 6. O Senhor Jesus não queria que os seus discípulos se misturassem com a má doutrina e nem com a política. A mensagem que o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos agora é sobre a sua morte e ressurreição. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Marcos capítulo 9, versículo 31. E é com essa mensagem que nós nos devemos nos ocupar. Inclusive, no monte, quando o Senhor Jesus apareceu transfigurado para Pedro, Tiago e João, o assunto era esse. Surgiram dois homens que começaram a conversar com o Senhor Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículos 30 e 31. Pena que na cristandade atual vemos um cenário vergonhoso, onde muitos só pregam prosperidade, como se o evangelho do Senhor Jesus Cristo se baseasse em homens e em bens materiais. Vemos um grande número de pessoas que seguem esse tipo de movimento. São capazes de ignorar completamente o que está escrito na Bíblia para alcançarem os seus próprios objetivos. A morte e ressurreição de Cristo Jesus é o centro desse evangelho, e não em homens. Não é sobre o que eu posso ter, é sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez. Que é o conselho? Não corra atrás de sinais e maravilhas. Vai atrás do Senhor Jesus. Devemos nos ocupar e deixar que Ele nos mostre o caminho, porque Ele é o caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não é a organização religiosa que levará você para o céu. Não é sinais e maravilhas que levará você para os céus, porque isso até o anticristo irá fazer. Existia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo dos céus à terra, à vista dos homens. Apocalipse capítulo 13, versículos 12 e 13. Se agarrem no Senhor Jesus. Os discípulos ainda parecem não entender a mensagem do Senhor Jesus, e no próximo vídeo eles vão debater quem é maior no reino dos céus. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.